Queridos irmãos, já pela manhã me veio avante alguma coisa e eu pensei comigo, se houvesse oportunidade, então, e o Senhor me dando forças, eu falaria. Trata-se do seguinte, irmãos, podemos dizer, de um resgate daquilo que o Senhor já havia nos dado há muitos anos passados, mas que com o decorrer do tempo, por algumas razões, acabamos, de certa forma, deixando. Mas houve uma consideração já do ministério, alguns meses passados, sobre a necessidade de que isso se volte novamente. Mas para que isto volte, é necessário que a Irmandade também tenha conhecimento da origem. Trata-se, irmãos, de um informativo, de um quadro que se informa a constituição da Igreja de Deus. Nos meados dos anos 60, ou talvez até mais no começo da década de 60, o Senhor deu ao nosso caro e saudoso irmão Luiz Franciscon uma revelação pelo Espírito Santo. Isso nas preocupações que ele tinha com a obra de Deus no mundo e também de esclarecer ao povo e ao ministério a consistência desta organização ou da constituição da Igreja de Deus. E o Senhor lhe deu uma revelação que ele escreveu. Isso aí, no decorrer dos dias, então, foi passado a algumas igrejas e também chegaram a nós aqui no Brasil. E foi feito um quadro, e este quadro era colocado, afixado nas entradas da casa de oração, não dentro do salão, mas no átrio, que o título era e é a Constituição da Igreja de Deus. No decorrer dos anos passados, vários anos, por alguma razão isso aí foi deixando e ficou afastado. Não se colocou mais na igreja, ou melhor, nas casas de oração, não na igreja. Isto porque a igreja não é a casa de oração. A casa de oração é este prédio que nós estamos aqui. A igreja reunida aqui é o povo, somos nós. Nós somos a igreja de Deus, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, ele, nesta revelação, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu, e foi feito, como disse, este quadro, que foram colocados nos átrios das casas de oração, mas que agora, novamente, considerado, houve por bem que se produza outra vez estes quadros e sejam afixados, então, na entrada das casas de oração. E me veio avante, então, de lê-lo e comentar com os irmãos. O que Deus lhe deu de escrever foi assim, com respeito à constituição da igreja, ou seja, os fundamentos da igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros. Esta é a constituição. Agora vem aqui uma recomendação. Quando esses três não governam, ou seja, não é a cabeça, que é Jesus, não é o Espírito Santo, e a caridade de Deus não a organiza, então, quando isto não ocorre, quando esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Volta então, irmãos, graças a Deus, esta recomendação que é a forma como a igreja é constituída. Os irmãos, vejam que interessante, que cantamos o hino que fala de Deus, armadura, não é? Agora há pouco. Na oração também, o Senhor deu ao seu servo de pedir as armaduras de Deus, que são os armamentos necessários para combatermos
qualquer oposição contrária à sã doutrina, a esta bendita graça, que é por ela que nós vamos chegar aos céus. Fora dela, da graça do Senhor Jesus, não será possível. Nosso dever é orar, batalhar pela fé, para que essa cabeça que é Jesus governe a igreja, governe o povo. Mas a luta que nós temos é para que um outro governo nos governe. Isto é perigoso. E nós estamos vivendo nestes dias sob uma influência muito forte de um outro governo, que é manifesto por todas as novidades que vêm no mundo, pela facilidade de informação e pela velocidade também que tem. De modo que ninguém pode considerar-se livre destas turbulências que existem, que deturpam a doutrina santa, como o Senhor deu já, de nosso Senhor Jesus Cristo, e façam-nos desviar do caminho da verdade, que é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ora, irmãos, já nos dias do apóstolo Paulo, eu vou até, para comentar com os irmãos, vou falar bem fundamentado no que aqui está escrito. Os irmãos não precisam nem abrir a escritura, porque eu vou ler um pequeno trecho, os irmãos poderão perceber. Nas primeiras cartas que Paulo escreveu a Timóteo, e ele percebia que os dias da sua vida também estavam terminando, então ele teve o cuidado de dar todas as recomendações para o cuidado que esta obra não sofresse nenhuma influência de coisas estranhas que já existiam naquele tempo. Então ele recomendou a Timóteo assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, já havia naquele tempo, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. E dizia então, encerrando: a graça seja contigo. Então, os irmãos, vejam que já havia nos dias de Paulo e Timóteo esse risco de influências de ciências humanas que colocavam então para enriquecer a graça, que não precisava, porque ela já é a fonte de toda a riqueza vinda de Deus. E hoje isto está acontecendo no mundo, e nós precisamos, irmãos, como foi dado no hino que cantamos e da oração que foi pedida, buscar a Deus que nos arme deste conhecimento, para que o domínio humano e da ciência falsa não venha a nos forçar a desviar dos princípios nossos. Por isso diz aqui, olha, quando esses três não governam, é o adversário que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Nosso dever, irmãos, orar sem cessar, guardar-nos de toda a contaminação que existe deste mundo, porque de outra maneira poderá haver um desvio de nossa conduta espiritual e não sermos mais governados pelo Espírito de Deus, e a nossa organização, isso é importante considerar, não seja mais a caridade de Deus, mas seja a força humana. Irmãos, Deus nos guarde isso. Se a nossa organização, que é a obra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela é organizada. Uma coisa organizada segue sempre em ordem.
o que nós temos lutado por isso até hoje. Que isto não seja de maneira nenhuma perturbada por força ou caráter do domínio temporal e humano. Deus nos guarde. E para isso, oremos a Deus. Irmãos, não enjoem de ouvir este conselho, porque isto aqui é fundamento para todos nós. É claro que nós não podemos fazer nada, a não ser falar com o dono. O dono é Deus, a cabeça é Jesus Cristo. Percebendo que a influência, a força e a domínio humano, vamos correr aos pés do Senhor, para que o nosso adversário não entre e assuma o domínio desta obra. Entenderam, irmãos? É claro que não é gostoso ouvir essas coisas, mas é necessário. Ela chegou até hoje porque o Espírito Santo, pela caridade de Deus, tem governado. Agora, daqui para frente, pelas dificuldades que estamos vendo, as lutas e as pressões que existem do pecado e de todo o mal, não venhamos a sermos nós dominados pela força ou pelo poder temporal, mas que o Espírito de Deus nos governe. Por isso, a Irmandade entenda isto, e que isto não seja enfadonho para ouvir, que precisamos de comunhão na igreja. Olhem para estas lâmpadas, dá uma olhadinha para cima. Estão acesas porque comumente em comunhão estão ligadas em fase e energia. Se for desligada, a energia elas se apagam. Nós devemos estar pela comunhão, que é a nossa ligação com Deus, pelo Espírito Santo, constantemente ligados e acesos, para que as trevas não dominem esta gloriosa obra. É o que me veio avante de dizer a todos os irmãos, seja onde for, que alguém ouvir isso, cuidemos para que as trevas não devorem a força da luz que é Cristo em nós. Deus seja louvado.